Em meio a uma crise econômica severa, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, veio ao Brasil em busca de apoio. Entre as medidas discutidas está uma linha de crédito para as exportações brasileiras ao país. Depois da reunião, que se estendeu por mais de 4 horas, não houve anúncios concretos, mas Lula deixou claro que está ao lado da Argentina, assim como dos empresários brasileiros que querem vender produtos ao país. Fernandes destacou o avanço nas conversas sobre as medidas práticas, que dependem de detalhes para sair do papel, mas algo que não tem prazo para acontecer. Me comprometi com o meu amigo Alberto Fernandes que vou fazer todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina nesse momento difícil. Esse agravamento da crise acontece há poucos meses de uma eleição presidencial que não terá Fernandes em busca de mais um mandato, e com candidatos que até agora não empolgaram os eleitores. A crise na Argentina é o tema do Ao Ponto dessa quarta-feira. Hoje, a repórter especial Janaína Figueiredo explica o que está por trás dos problemas econômicos do país vizinho e como o governo planeja enfrentar os incontáveis desafios. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O episódio de 3 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Janaína Figueiredo, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. O presidente Alberto Fernandes ele veio ao Brasil nessa semana em um dos momentos mais difíceis da economia argentina em alguns anos, né? Dá para apontar os fatores principais que levaram o país a essa situação, que inclui inflação fora de controle e o dólar nas alturas? Oi, gente. Oi, Barini. Oi, Carol. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um grande prazer conversar com vocês aqui no Ao Ponto. Olha, eu venho cobrindo as crises argentinas há mais de 20 anos, né? Cobri a crise de 2001 e 2002, que foi realmente trágica. E a sensação na Argentina, onde eu estou nesse momento, é de que está se aproximando e já está, de certa maneira, acontecendo uma crise de dimensões similares, né? Talvez algumas características vão ser diferentes, mas a crise que está se desenhando na Argentina tem elementos que são realmente assustadores. Para vocês terem uma ideia, a inflação de março, apenas um mês, foi de 7,7%. A expectativa para abril é de uma inflação de 6,5%. E em maio poderia chegar a 8% por mês. A gente já está, obviamente, acima de 100% nos últimos 12 meses, e alguns economistas alertam para o risco do país caminhar para uma hiperinflação, que é o que a Argentina viveu no final da década de 80 e que precipitou, naquele momento, o fim do governo do ex-presidente Raúl Alfonsín. Não estamos ainda numa hiperinflação, mas existe esse risco, e isso é dito com todas as letras por economistas sérios da Argentina. Por outro lado, a gente tem um descontrole nunca visto no mercado de câmbio. Nesse momento, na Argentina, você pode chegar a contar cerca de 48 tipos de dólar diferentes que circulam no país. É o dólar soja, é o dólar Qatar, é o dólar trigo, é o dólar técnico, tecno, né, de produtos eletrônicos, porque o governo vai criando regimes diferentes para setores que precisam receber dólares. O país está com uma escassez dramática de dólares, as reservas líquidas do Banco Central estão praticamente zeradas, então, para liberar dólares, o governo estabelece diferentes condições para diferentes setores da economia. Você tem um dólar oficial, né, que é o dólar que os argentinos podem comprar com uma cotação em conta, mais um limite de $200 por mês, que está em 230 pesos por dólar, e o dólar mais comum, para dizer de alguma maneira, o dólar blue, que é o dólar paralelo, está em 473 pesos e chegou a quase 500 pesos na semana passada. A expectativa é de que esse dólar paralelo, o dólar blue, continue aumentando nas próximas semanas, e alguns economistas já falam num dólar em 600, 700 pesos
até o fim do ano, ou até mais, né? A data mais importante que a gente tem que ter em mente nesse momento é o dia 13 de agosto, quando será realizada a eleição primária, que por lei todos os partidos e alianças têm que realizar na Argentina para definir quais serão os candidatos que finalmente vão disputar a eleição presidencial de 22 de outubro, e o resultado dessa primária provavelmente, me atrevo a dizer, que vai provocar uma nova e forte desvalorização do peso, porque tudo indica que o candidato da extrema-direita, admirador de Bolsonaro e Trump, Javier Milei, deputado e candidato à presidência, vai se sair muito bem nessa primária, e isso vai causar vai criar um cenário de forte incerteza e de instabilidade na Argentina. Então, a partir de meados de agosto, a gente vai ter um cenário ainda muito mais difícil em termos econômicos, em termos financeiros e em termos políticos também aqui na Argentina. Ô Janaína, e como é que isso afeta a vida real, né, o dia a dia das pessoas? Teve um aumento muito grande da taxa de pobreza, isso é visível nas ruas aí da Argentina, e a gente vê cenas também como acho que o Brasil passou lá atrás, né, na época da hiperinflação, enfim, de faltar até espaço em banco para guardar notas de peso, né? Não, realmente, Carol, a situação é muito, muito complicada. Eu estava nas últimas horas conversando com pessoas que estão na rua, né, ajudando os pobres e os novos pobres da Argentina, porque a taxa atual, de acordo ao organismo oficial, que é o INDEC, é de 39,2% de pobres, o que representou, em relação ao primeiro semestre do ano passado, um crescimento de quase 3%. Isso representa mais de 1 milhão de novos pobres na Argentina. A gente tem hoje em torno de 18 milhões de pobres num país de 44 milhões de habitantes. Mas outros indicadores não oficiais e o mais reconhecido, digamos, o que tem mais credibilidade é o da Universidade Católica, fala em quase 50% de pobreza nas regiões, por exemplo, da Grande Buenos Aires, onde estão as favelas argentinas que você não vê na capital do país. A situação é muito delicada, a inflação é um drama diário para essas pessoas, porque os preços de fato aumentam todas as semanas, e não aumentam 1 ou 2%, aumentam 10%, 15%, 20%. O dinheiro se derrete, né? Como a gente escreveu numa matéria do Globo, o peso parece estar se derretendo, e muitas pessoas já não têm como ter um controle do seu próprio orçamento, porque obviamente os salários não aumentam no mesmo ritmo, né, do que a inflação. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o índice da inflação de fevereiro foi de 6,6%. A inflação no primeiro bimestre do ano foi de 13,1%. E o acumulado nos últimos 12 meses é de 102,5%, a maior inflação em 32 anos. De quebra, é a primeira inflação de 3 dígitos em mais de 3 décadas. Então, a situação é muito complicada para o dia a dia das famílias argentinas que têm que viver em pesos. Nem pensar em viajar para o exterior para um argentino hoje uma atividade de luxo, né? Só quem tem alguma renda em dólar ou qualquer moeda estrangeira, nem que seja peso boliviano, vale mais do que o peso argentino. Então, temos aumento da pobreza e temos uma inflação galopante que realmente cria uma situação muito difícil para o dia a dia dos argentinos, porque semana a semana você gasta mais no supermercado, e sem mencionar também problemas paralelos, como a escassez de alguns produtos. Você vai num supermercado de grandes redes internacionais na Argentina e você tem 1 ou 2 marcas dos principais produtos que todos consumimos. Não tem mais a variedade que se tinha antes. Então, o impacto no dia a dia é muito grande.
Janaína, você falou do impacto na vida das pessoas, mas tem um setor da economia argentina que responde por uma parte importante do PIB, que é o agropecuário, e ele está sendo especialmente impactado por essa crise, né? Tem alguma projeção do que pode acontecer se nada mais agudo for tomado? E já há impactos sensíveis para os produtores do campo? Sim, Barini, os produtores eles estão enfrentando a pior seca que já assolou a Argentina desde 1929, em quase 100 anos. Nos últimos 70 anos, a Argentina teve várias secas que duram 3 ou 4 anos consecutivos, mas a que está vivendo atualmente o país é a pior desde 1929. E isso provocou essencialmente que o país não vá crescer em 2023. A expectativa era de um crescimento em torno de 2% a 3%, e nesse momento a expectativa mais otimista é 0%, né? Recessão praticamente, o país não tem mais nenhuma possibilidade de crescer por conta da seca, porque ela está provocando, por exemplo, uma queda na produção de grãos de em torno de 34%. Isso representa a perda de mais ou menos 45 milhões de toneladas de grãos que a Argentina não vai produzir, não vai exportar, não vai ter para o mercado interno em 2023, trigo, soja, entre outros. No mercado de carnes, os produtores estimam que 45% do gado argentino está sendo afetado pela seca. Isso ainda não está muito claro como vai impactar, com que números na queda da produção de carne, mas essencialmente a Argentina vai deixar de exportar esse ano em torno de 21,6 bilhões de dólares do agro, por conta dessa seca. Esses são dólares que não entrarão ao Banco Central e que só vão aprofundar essa crise que a gente mencionava sobre a escassez de divisas do Banco Central, que realmente, nesse momento, está em estado crítico. Eu converso com algumas fontes que, enfim, acompanham a situação interna do Banco Central argentino e a situação é muito preocupante. O encontro entre o presidente Lula e o presidente argentino Alberto Fernandes acontece também em meio a uma decisão dos dois países de voltarem à União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, aquele organismo internacional que reúne os países da região. A Unasul foi criada em 2008, quando os países da América do Sul eram governados majoritariamente por presidentes de esquerda. E em 2019, os países da região passaram a ser governados, em sua maioria, por presidentes de direita, e o Brasil deixou de integrar a Unasul. No ano passado, as exportações brasileiras para o vizinho somaram cerca de 15 bilhões de dólares. Uma década antes, elas totalizavam quase 20 bilhões de dólares, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Jana, nesse plano proposto aos argentinos, o Brasil deve financiar as empresas brasileiras que exportam para o país através de um fundo garantidor, teoricamente protegendo as companhias e garantindo o envio de insumos para o país vizinho. Explica para a gente o que o Brasil ganha com essa proposta. A ideia é aumentar as exportações brasileiras para a Argentina? Olha, Carol, a situação é a seguinte, vou tentar explicar de uma maneira bem didática, porque eu venho acompanhando ela desde março. Eu estive em Brasília em março, naquele momento, no início de março, estava na capital, na nossa capital, uma missão de funcionários argentinos que tinham ido justamente para explicar o drama que eles estavam sofrendo, que o país está sofrendo. Como a Argentina não tem dólares, ela não tem recursos para pagar as importações que entram no país, porque não tem divisas. Isso faz com que o governo argentino esteja aplicando restrições muito rigorosas às importações, limitando a liberação desses dólares. Então, os nossos exportadores brasileiros, às vezes, estão tendo que esperar 180 ou mais de 200 dias para receber o pagamento por suas vendas ao mercado argentino. E a Argentina não tem como resolver isso, porque não tem os dólares necessários para bancar
o financiamento, o pagamento aos importadores argentinos, né, como entregar esses dólares ao importador argentino para que ele possa pagar o exportador brasileiro. Eu ouvi isso de funcionários argentinos, nós não temos o dinheiro necessário. Se o Brasil, isso me foi dito em março, se o Brasil não tiver o dinheiro necessário para nos ajudar a financiar o exportador brasileiro, ou seja, ter dinheiro para que o exportador brasileiro possa continuar vendendo para a Argentina, dada essa escassez de divisas, a Argentina não poderá mais importar a quantidade que está importando do Brasil. E a Argentina continua sendo um dos nossos principais sócios comerciais. E o nosso comércio com a Argentina vem aumentando, coisa que preocupa os argentinos, porque eles querem equilibrar a balança comercial e eles não têm os dólares necessários para pagar essas importações brasileiras. Então, eu ouvi de funcionários argentinos, se o Brasil não nos der uma solução, vamos começar a parar os caminhões na fronteira. Não entram mais na Argentina porque nós não temos dinheiro para pagar, não temos dólares. É simples. E se não, vamos começar a comprar mais da China, que é um país que nos dá amplas vantagens para financiar as importações de produtos chineses no mercado argentino. O raciocínio dos argentinos é muito simples. Ou o Brasil nos ajuda a financiar as importações de produtos brasileiros, ou a gente para de comprar do Brasil e compra da China. É bem simples. Assim foi dito aos funcionários brasileiros com os quais essa missão se reuniu em março. Esse mesmo discurso é o que está levando essa mega delegação de argentinos que vai a Brasília se reunir com o presidente Lula. A Argentina não tem dinheiro para pagar essas exportações brasileiras e a única maneira de continuar recebendo os produtos brasileiros que precisam do mercado argentino, principalmente setores como o de automóveis, que nos primeiros meses desse ano aumentaram em mais de 40% as suas vendas para o mercado argentino, sem uma ajuda do Brasil para financiar essas exportações brasileiras, a Argentina não tem como continuar recebendo essa quantidade de produtos brasileiros. Existem alguns mecanismos, mas que são insuficientes, como é o sistema de pagamento moeda local, que é um sistema antigo que funciona, mas que hoje ele abrange menos de 10% das operações entre os dois países. Então a Argentina basicamente quer que o Brasil dê alguma solução para financiar as importações na Argentina de produtos brasileiros. Está muito claro para a Casa Rosada que o governo Lula não tem como dar dinheiro para o governo de Fernandes, e muito menos no ano de campanha eleitoral e no qual provavelmente o peronismo vai ser derrotado nas urnas. Então, o que o governo argentino quer é ajuda para financiar as suas importações e, eventualmente, esse seria o sonho dos argentinos, algum acordo tipo swap, como eles têm com a China, com o Banco Central do Brasil. Mas aí, como a gente diz, são outros 500, isso envolve o Banco Central, o que é delicado atualmente para o governo Lula. Agora, a Argentina vai continuar batendo nessa tecla porque é o que eles têm com os chineses e eles gostariam de ter o mesmo acordo com o Brasil, que é um acordo que envolve recursos dos bancos centrais dos dois países, que ajudam no financiamento. Não sabemos finalmente como é que isso vai se resolver. O que a Argentina essencialmente está precisando é de dólares. A Argentina está renegociando seu acordo com o FMI e é uma renegociação muito difícil. Conseguiu 690 milhões de dólares da CAF, da Corporação Andina de Fomento, mas isso é muito pouco para um país da dimensão da Argentina. O que a Argentina precisa é de ajuda financeira, porque realmente, senão a situação do país é muito, muito complicada. Recentemente o governo entrou em contato com Washington, o presidente Alberto Fernandes chegou aí à capital americana se reunir com Joe Biden e também teve contato com o Fundo Monetário Internacional, um velho conhecido dos argentinos e dos brasileiros também, né? O governo argentino está em permanente negociação, assim, é uma coisa diária com o Fundo Monetário Internacional, porque eles têm um acordo que a Argentina atualmente não está conseguindo cumprir, né? Então, a renegociação está envolvendo
por exemplo, os pedidos do FMI para que a Argentina acelere a desvalorização do peso, né? Porque é, obviamente, uma questão que o governo argentino resiste, porque provoca mais inflação, mas na visão do FMI, a desvalorização deveria ser maior para a Argentina ser mais competitiva. O FMI também está pedindo medidas de ajuste, como é clássico em toda negociação do FMI. E o governo argentino, mais uma vez voltando ao cenário de campanha eleitoral, com péssimas previsões para o governo peronista kirchnerista, está tentando adotar algumas medidas, eliminando, por exemplo, alguns subsídios à energia, gás, enfim, aumentando algumas tarifas para mostrar serviço ao FMI. Mas as negociações estão acontecendo nesse momento, e inclusive funcionários que estão à frente dessa negociação com o FMI estão na delegação que vai se reunir com Lula. Por exemplo, o secretário de Assuntos Estratégicos, Financeiros e Internacionais do Ministério da Economia, o Marco Lavagna, que é filho do ex-ministro da Economia, que muitos lembrarão, Roberto Lavagna, funcionários do Banco Central, outros funcionários do Ministério da Economia argentino que estão negociando com o FMI e vão também tentar conseguir um acordo com o Brasil. Jana, como você já mencionou, a Argentina tem eleição presidencial em outubro e os grandes nomes da política atual argentina não estarão na cédula, né? O Fernandes não vai concorrer à reeleição, Maurício Macri também não, Cristina Kirchner também está fora, e a lista dos candidatos não traz aí nenhum nome que empolgue muitos eleitores. Esse cenário eleitoral incerto pode ser mais um fator de risco para a piora da economia do país? O que a gente pode esperar dessa eleição? Olha, Carol, eu diria o seguinte: o que mais vai impactar nessa eleição não é que não estejam Macri, Cristina ou Fernandes, é a crise econômica sobre a qual a gente está conversando desde o início dessa conversa. A crise econômica, ela está transformando essa eleição numa eleição que pode realmente ser histórica em termos de um resultado inédito para a política argentina, porque o peronismo, que é dominante desde a década de 40, com seus diversos governos e que é considerado o único movimento político que consegue fazer governos viáveis na Argentina, deve sofrer talvez sua pior derrota em toda a sua história, talvez não conseguindo sequer chegar ao segundo turno pelos resultados da economia, pela inflação, que é a maior dor de cabeça dos argentinos nesse momento, e por uma economia que não está crescendo. Isso, de certa maneira, está alimentando de uma maneira impressionante a candidatura de Javier Milei, o atual deputado e candidato à presidência, que deve, segundo as pesquisas que estão circulando nas últimas semanas, ser talvez o candidato que vai obter o melhor desempenho nas primárias do dia 13 de agosto. Tem muitos analistas já se atrevendo a dizer que Milei vai estar no segundo turno e que suas chances de ser eleito presidente estão crescendo na Argentina semana a semana, e isso está diretamente relacionado ao caos econômico que se vive, né, aqui na Argentina. Milei tem propostas como a dolarização da economia que, para muitos economistas, não fazem o menor sentido, não tem a menor viabilidade, mas que num país onde as pessoas já não aguentam mais ter uma moeda tão desvalorizada, elas obviamente penetram com muita força em todos os setores da sociedade. É muito impressionante ver como as ideias de Milei, que em muitos casos não são sustentáveis, não têm viabilidade, ele não vai ter apoio no Congresso, ele não tem uma estrutura nacional, mas as pessoas, de certa maneira, querem acreditar que existe uma solução para a crise argentina, e o único que está conseguindo vender, de certa forma, a ideia de que tem uma solução é Milei. Pelo lado do peronismo, a gente só vê possibilidade de derrota, e a oposição tradicional da aliança Juntos pela Mudança, hoje me dizia um analista, nos focus group as pessoas dizem eles não estão nem juntos, nem são a mudança, estão brigando entre eles para ver quem vai ser o candidato, e tudo isso só está favorecendo cada vez mais a candidatura de Milei, que, vale lembrar, é também admirador de Bolsonaro, de Donald Trump, e representa essa nova extrema-direita que talvez, quem sabe, não podemos descartar, consiga fazer uma boa eleição na Argentina.
Janaína, você falou um pouco das propostas do Milei, especialmente da dolarização da economia, mas os outros candidatos, eles apresentaram algum plano, alguma proposta, ou eles estão só esperando para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos? Olha, pelo lado da oposição tradicional, do partido do Macri, o que a gente ouve é que a Argentina não vai ter como escapar de um fortíssimo ajuste fiscal para equilibrar as contas e, de certa maneira, tentar encontrar uma saída para a crise econômica, para a crise financeira, tornar a Argentina um país que seja que tenha credibilidade internacional. Hoje ninguém confia na Argentina, ninguém quer investir na Argentina, porque é um país que perdeu a confiança dos próprios argentinos e, obviamente, também dos mercados internacionais. Então, o pessoal do Macri o que diz é que vai ter que ajustar, como nunca antes se ajustou na Argentina, unificar o mercado de câmbio. Não dá para viver num país que tem 48 tipos de dólares, isso é uma insanidade, é uma coisa absolutamente delirante, e se fala também, obviamente, de medidas de combate à inflação, mas ninguém está propondo uma solução, como o Milei coloca. Milei acaba de lançar um livro sobre a dolarização, na semana em que a cotação do dólar chegou a quase 500 pesos, ele, obviamente, muito estrategicamente, lançou um livro dizendo: eu tenho a solução é a dolarização, não há outro caminho para a Argentina, em 2 anos vou eliminar a inflação do cenário nacional. Isso, obviamente, é muito questionado, é muito criticado por economistas sérios, que enfim, estão discutindo as suas propostas, mas numa sociedade que está muito cansada, onde existe um desgaste enorme dos partidos tradicionais, principalmente do peronismo, devo dizer que essas ideias estão penetrando com uma força que eu mesmo estou surpresa, porque não penetra somente nos setores populares, penetra também na classe média alta, entre profissionais, pessoas que eu conheço, pessoas inteligentes, pessoas que raciocinam e que simplesmente têm um discurso do tipo: bom, ninguém conseguiu resolver os problemas da Argentina até agora, então vamos ver o que o Milei é capaz de fazer, vamos dar uma chance a ele para ver se ele consegue resolver, e se não, que o país exploda e a gente acaba com essa agonia de uma vez por todas. Eu tenho ouvido isso em conversas informais com argentinos, enfim, contadores, engenheiros, economistas, não são pessoas que não pensem, são pessoas que raciocinam, mas que estão também, como a grande maioria da população, muito cansadas da política tradicional, da corrupção e do país andar em círculos há décadas sem encontrar uma saída. Janaína Figueiredo, obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.